Se eu fosse, por exemplo, então, fazer um jantar simples, né? Tá. Para minha casa, assim, um jantar libanês simples, que também, assim como a culinária japonesa, tem muitos elementos que são importados, né? Então, para não gastar muito, de repente a gente não tá podendo muito, mas gostaria de fazer um jantar diferente. O que eu fiz no jantar é o suficiente ou você teria mais alguma dica? Bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a Claudete Vata e hoje eu tenho assim uma saborosa visita, minha grande amiga, minha irmã Paula Fares. Foi um prazer mesmo, assim. Você me incentivou, eu jurei que eu não ia chorar, eu não vou chorar. Você me incentivou muito. E você sempre me acompanhou, eu ministrando cursos nas redes sociais. Me lembro como se fosse hoje, um dia que você me ligou. Eu não me lembro se eu estava passando roupa ou se era você. Eu que estava passando roupa. Porque nós duas passamos roupa, mas enfim, você me dando dicas. Então eu não poderia deixar de ter você comigo nesse momento em que você foi minha grande incentivadora. Você sempre esteve do meu lado e hoje, assim, o assunto vai ser super legal, porque é um assunto muito bom para nós duas, né? Pessoal, a Paula é formada em administração de empresas e agora está já colando grau em gastronomia. Isso. É isso, né? E ela vai falar sobre cozinha libanesa, mas antes disso, eu sempre gosto de deixar claro, Paula, que acima de tudo, eu quero sim passar informações bacanas, mas eu sempre gosto de falar sobre laços e sobre amor. Então é por isso que você está aqui comigo, né? Eu busquei essas fotos nas suas redes sociais, seu Antum, a dona Suhaila, seus pais, compadres dos meus pais. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eles se conheceram, e ele disse para mim: filha, você não acredita, o seu Antum abriu a cristaleira. Você se lembra dessa história? Meu pai contava. Xícara. Exatamente, pegou a xícara da dona Suhaila e deu de presente pro meu pai. Correu um risco. Grande. Meu pai ficou encantado. A partir daquele dia, o restaurante era lá no Jardim Alvorada. Nós íamos lá, né? E depois vocês vieram para o centro. E aí nós nos tornamos irmãs, né? Sim. E a sua mãe, eles tinham um restaurante Casa do Quibe aqui em Maringá, um restaurante assim fantástico. E nós sempre tivemos o hábito meu pai era apreciador de comida libanesa, de todas as comidas, mas da libanesa também. E ele dizia que ele nunca tinha comido nada parecido do que o que vocês tinham no restaurante, né? E hoje você então está com a Suhaila, culinária libanesa. Sim, é uma isso, homenagem, né? Ah, mamãe. Que bacana. E eu trouxe algumas fotos de uns pratos que você faz. Então, esse quibe é recheado? Com coalhada. Com coalhada. Com coalhada, coalhada temperada. Ah, tá bom. Então, vamos ver mais. Aí as esfirras, né? Os quibes. E esse charuto eu fiz questão de deixar... Ali é romã? É romã. Com folhas de uva. Isso. Então, a sua mãe sempre dizia, olha, esse charuto é com folhas de uva. E eu pensava, tá, mas eu gosto de repolho, pensando comigo, né? E depois que eu fui saber que essa folha é importada, é isso, Paula? Essa folha vem do Líbano, né? Ela vem em conserva, ela já é previamente cozida. Então, depois você tem que lavar bem, tirar todo o sal, né? Todo aquele líquido que ela vem em conserva, para você fazer o charuto. Entendi. E a folha de uva daqui, muita gente pergunta, né? Nossa, mas por que é tão caro? Por que é tão difícil? Por que não... A gente tem tanta uva na região, né? Seria tão fácil. Primeiro, porque tem que ser uma folha tenra, tem que ser uma folha nova, uma folha fina. Ah, entendi. E depois o processo até você cozinhar essa folha de uva, ele é muito extenso. Então você tem que trocar de águas várias vezes, né? E tem que fazer todo esse processo. E não é fácil. Ele leva assim... Eu tentei uma vez por teimosia, né? Porque mamãe falava para mim... E você se convenceu definitivamente que você vai importar. E mamãe falava assim, não é fácil, não faço. E ela nunca fez, ela sempre se recusou a fazer. E eu falava, nossa, mas... E agora, né? A gente tem um quesinho de teimosia, né? Eu resolvi fazer realmente. Foram 5 horas e pouquinho para eu conseguir cozinhar um pouco de folha para poder enrolar o charuto. Então, também nunca mais. É um tempo, né? Assim, perdido e com chance de não ficar, né? Como essas que são importadas. A uva né? é diferente, né? A parreira é diferente. E é mais prático, né? E lá já vem tudo selecionado, já vem tratado. Tá certa. Bom,
Pessoal, olha só, a proposta de hoje, Paula, porque assim, depois que seus pais fecharam o restaurante, você começou a trabalhar com a culinária libanesa, e assim como a culinária japonesa, tem muitos elementos que são importados. Uhum. Além de tudo, dá muito trabalho. Então, é uma culinária que não é barata, né? Então, é assim, quando eu faço algum trabalho muito extenso, que eu acho que eu mereço um jantar legal, aí eu falo pro Mário, então, agora eu mereço. E daí, nós vamos no Monte Líbano, aqui em Maringá. Tem outros restaurantes, mas eu sempre buscando o sabor e o paladar da cozinha da sua mãe. E a sua culinária hoje, ela é extremamente personalizada, né? E também não é barata. Eu tenho um amigo que infelizmente faleceu e nosso sonho de consumo era trazer você para um jantar maravilhoso. E infelizmente, né, assim, nós não conseguimos. E aí ele me ensinou a fazer o hummus, né? Que é o creme de grão de bico. Eu dizia, Paulinho, isso não vai dar certo. O que ele fazia? Ele deixava o grão de bico de molho, ele tirava todas as casquinhas. Precisa disso mesmo? Precisa. E daí batia, mas o sabor, eu buscava aquele sabor e nada, né? Não conseguia. É interessante você tirar a casca. Não precisa ser a pelinha, né? A pelinha, né? De todo o grão de bico. Mas é interessante você tirar de boa parte, porque você vai conseguir uma textura mais lisa. Ah, entendi. Você vai conseguir que ele fique... sabe quando você coloca na boca e ele fica assim agradável? Ele fica suave. Né? Ele fica mais liso, né? Nossa, bom... Então é o seguinte, hoje eu vou pedir para você algumas dicas, porque é um problema meu, tá? Que eu espero ajudar quem está assistindo também, que não seja nem mais problema meu, nem de quem está assistindo o nosso podcast. Pelo seguinte, foram várias situações que nós acabamos enfrentando, de pandemia, nós duas, né? Você, uma irmã para mim, situações diferentes e que nos levaram para outros rumos. E numa dessas correrias minhas, o Mário resolveu fazer um quibe assado. Então tá, ele faz um quibe assado, beleza, põe um bom azeite e tal. E daí era só o quibe. E eu falei, não, vamos preparar um jantar hoje libanês? E eu fiquei pensando no que eu tinha, que era possível eu fazer quando eu ia no restaurante. Então, pensei, bom, então tabule. Tá, consigo fazer, é fácil. Um quibe cru. Eu falei pro Mário, olha, você faça igual a Dona Suhaila, porque a Dona Suhaila disse que ela dizia que acordava de madrugada e ficava tirando os nervos da carne. É isso, né, Paulo? Isso. Para poder ficar a carne nós comprávamos em peça e daí ela era selecionada, cortada, moída dentro do restaurante. Ela não era manipulada no açougue. Ela era manipulada dentro do restaurante. Daí começa a dificuldade nossa de conseguir alguma coisa parecida, né? Bom, e daí eu resolvi fazer o hummus, que deu certo, tá? Deu pra parecer assim, me lembrar, né, da Dona Suhaila, mas aí veio a máxima do charuto. Obviamente, com o tempo eu fui aprendendo que era um charuto de uva, que o sabor é outro, que é diferente. Ele é mais ácido, né? Ele é mais forte, ele é um pouquinho mais ácido que o de repolho. E é mais consistente também, né? Na textura. Daí eu falei, bom, então eu vou fazer de repolho mesmo. Mas eu nunca tinha perguntado nem para você, nem para sua mãe, na época, como é que fazia, que eu fiz, o que todo mundo faz, né? Então vamos procurar no YouTube como é que faz. E aí eu vi que era para fazer da seguinte forma. Pega um repolho, aí você vai com a faca, só ali, o repolho inteiro, só ali no talo, tiro, aí coloco dentro de uma panela grande que cubra o repolho inteiro, com água fervente. E daí eu fiquei pensando, faz todo sentido, né? Porque ele é todo em folhas, daí a água vai entrando entre uma folha e outra e vai cozinhando tudo. E fiquei olhando, e daí de vez em quando eu mexia. A hora que eu percebi que as folhas de fora já estavam moles, né? Assim, prontas para enrolar. Aí eu falei, bom, então eu vou tirar agora o repolho todo da panela, e foi o que eu fiz. E comecei a desfolhar. As folhas de fora, Paula, que eu daí tirei a parte do meio, né, do talinho, porque eu pensei, tentando puxar pela memória como é que a sua mãe fazia. E aí eu tirei, então, aquele talo e percebi que a parte que ficou da folha não era o suficiente para eu fazer toda a dobradura que eu achei que eu tinha que fazer. Mas tá bom, como eu já tinha cozinhado o repolho, falei, vai assim mesmo. Da próxima vez eu preciso olhar bem o repolho
eu penso. É isso mesmo? É isso mesmo. Para escolher uma folha maior. O interessante é você conseguir um repolho não muito pesado. Quanto mais pesado o repolho... Eu achei que era vantagem eu levar um pesadão. Não. Tanto é assim... Muito fechado? É por isso? Que ele é fechado? E aí ele é cheio de florzinha lá dentro, né? Ele é cheio do miolo. Então aí ele fica muito pesado. Então você escolhe um repolho um pouco mais leve e um pouco mais achatado. Não tão redondo. Aí você vai conseguir aproveitar melhor as folhas na hora de cortar. Então você pega, tira o talinho. Isso até eu fiz certo. Certíssimo. Tá. Aí você tira o talinho, aí você corta ao meio. Se a folha for grande, você corta ao meio, você consegue 4 charutos. Entendi. Se não, você só tira a pontinha, né? E a parte de cima. Duas metades. E ficam 2 metades. Entendi. E na hora de enrolar, eu fiz desse jeito aqui, virei e depois vim com as abas e enrolei. Exato. É isso? A nervura tem que ficar transversal, né? Ela não pode, você não pode enrolar contra. Entendi. Então ela tem que ficar no sentido transversal e você vai enrolando. Entendi. Depois cozinha de novo. E depois cozinha de novo. Bom, Paulo, o que aconteceu? Eu precisei prender com palito, tá? De dentro, porque abria, né? Obviamente eu não enrolei direito. Eu achava que era pouco recheio. No final, tinha hora que sobrava recheio, faltava repolho. Enfim, né? Assim, foi a minha única experiência, porque eu comecei a ficar nervosa, que não dava certo. Você enrola e ele desenrola, né? Sozinho, talvez por eu não ter... feito isso, né? Essa questão se você colocou os ingredientes crus, cozidos, como que foi? Então, aí o Mário falou, eu tô achando que a carne tem que ser crua. Mas aí a carne crua com arroz cru não vai dar. Falei para ele, então eu vou cozinhar o arroz. Então eu cozinhei o arroz e coloquei a carne crua. E temperei, mesmo porque na minha cabeça ia ficar igual uma massinha. Então o arroz já tá cozido, a carne também tem uma umidade. Então eu fiz um bolinho, né? Ficou fácil para eu enrolar, mesmo assim eu tive dificuldade, porque daí ficou cada um de um tamanho, né? Então assim, a mãe do Mário cozinha muito bem na culinária japonesa, e uma das coisas da culinária japonesa é fazer tudo igualzinho, do mesmo tamanhinho, tudo cortadinho e... São muito parecidas, né? Sim. As duas culinárias, elas são muito próximas nesse quesito minúcia, né? Isso, delicadeza. Tudo muito pequeno, tudo muito bem feito, Olha, tudo muito igual. Paula, qual não foi a minha frustração, que ficou um charuto de cada tamanho. Tinha alguns que eu tentei não colocar o palito para ficar bonito, para ser apresentável. Depois eu fui ver na internet, eu tinha que cozinhar novamente, depois de enrolado, né? Daí, obviamente, porque eu tava com a carne crua, e daí eu não sabia que tanto que eu tinha que cozinhar, porque não dava para abrir o charuto para ver se a carne já tava boa ou não. Resumo, eu adorei, porque deu um trabalhão, mas só eu comi. Então, o nosso jantar ficou pronto, porque eu comprei pão, né? Porque seus pais diziam para mim que na comida libanesa não se come com talher, Não, se come com pão. Então eu falei, vou dar uma de chique, fazer igual a Dona Suhaila fazia. Daí descasquei cebola, coloquei cebola crua perto do quibe cru, igual sua mãe fazia. Hortelã bonitinho. Aí daí tinha o quibe cru, o quibe assado, o pão, o tabule e o charuto que só eu comi, sabe? Porque nem para me prestigiar, porque ele ficou muito feio, assim. E eu pensei, não é possível. Parece uma coisa tão simples, né? Parece, a gente olha... Parece muito básico, né? Mas não é. Você coloca a carne crua, você coloca o arroz cru. Tem o arroz tempero, é cru também? Tem que ir hortelã. Tem que ter cebola. Na carne? Na carne, a carne junto com o arroz. Eu só temperei a carne e coloquei o arroz cozido. Então, ou seja, tá tudo errado. Porque daí cozinha tudo junto aí e o termina... arroz ficou ruim, né? E aí você termina de cozinhar a carne, né? E o arroz e a folha. Então, você cozinha os três... Entendi. Os 3 elementos principais. Então, deixa eu ver. Juntos. A parte do repolho, tá certo ou não? Porque as do meio ficaram crus. Não, você coloca realmente você acertou, coloca até na água fervendo, uhum. né? Você tirou ali o miolinho. E por que você tira o miolinho? Justamente para você conseguir desfolhar. Então, a parte de fora, as folhas vão cozindo e você vai desfolhando.
Mas na panela fervendo? Na panela fervendo. Você vai desfolhando. Com pinça, com alguma coisa, para não machucar a folha, não, né? Você não pode machucar a folha. Machucou a folha, você já não consegue enrolar. Entendi. Né? Ela já não vai servir para ficar aquele charuto bonitinho, enrolado, do mesmo tamanho. Então, você vai desfolhando e vai colocando para escorrer. No escorredor para sair a água, já vai tirando. Ou seja, o repolho não vai sair de uma vez da panela. Não, e é um pré-cozimento. Você não pode deixar a folha passar demais, ela ficar muito cozida. Porque ela vai cozinhar de novo com arroz. Ela vai cozinhar de novo. E aí, se você cozinhar demais essa primeira etapa, o repolho, você vai acabar fazendo com que a folha cozinhe demais na segunda etapa e vai acabar rompendo. Ah, entendi. Nossa, Técnicas. É técnica. Bom, agora me conta essa parte do arroz cru também. O arroz cru. Eu pego a carne, tempero, coloco hortelã nesse tempero. Você vai pegar uma porcentagem de carne, tá, arroz, né? Cebola. Já mistura tudo junto. Tudo junto. Cebola, bastante hortelã. Não pode faltar hortelã. Então, hortelã, salsinha, cebolinha, algum outro tempero que você queira, tomate, também vai. E aí você vai fazer esse recheio. Fazendo esse recheio, você vai enrolando. Aí eu faço folhas daquele jeito que eu fiz, modelo a carne. Isso. Né? Deixo num cilindro, vamos supor, é isso? A carne não precisa. Você deixa o recheio, você vai pegando a quantidade necessária para o tamanho de cada folha e você coloca e enrola. O jeito que você enrolou está corretíssimo, né? Entendi. Se sobrar... Nem sempre a folha, ela dá um corte reto. Quando ela dá o corte reto, você pode enrolar e vai direto sem até dobrar. Terminar. Quando sobra uma pontinha, né? Vamos falar de reaproveitamento de alimento, vamos falar então de não desperdício. Então sobra aquela, vamos chamar de... como é que eu posso chamar? Aquela beiradinha que fica parecendo uma sainha ali do lado do repolho, né? Então você dobra... Não, essas dobras, elas não servem assim para segurar o recheio. Eu vejo da seguinte forma, eu vejo como se você não precisasse cortar para não ter que jogar fora. Aí você dobra para dentro. Aí você dobra, ele vai ficar do mesmo tamanho e aí você vai medindo com os outros que você já fez e você dobra, coloca, enrola. Então, você não precisa fazer as duas dobras, né? Entendi. Para fechar. Para fechar. É diferente na folha de uva. Na folha de uva, você faz essas duas dobras. Entendi. Né? Porque a folha, ela é única. De cada folha, você faz um charuto, o de uva. Entendi. É diferente do repolho. Do repolho, você corta a folha grande, você divide. Às vezes vai sair 2 pedaços, às vezes 4, né? Entendi. E no de uva, não. No de uva é único. Então, você faz essa dobra, até porque a folha de uva é uma folha um pouco mais consistente, né? Firme. Então, ela pode abrir. Então, você já faz essa dobra para garantir que fique tudo enroladinho. Fechadinho. Bom, se eu fosse, por exemplo, então, fazer um jantar simples, né? Para minha casa, assim, um jantar libanês simples, que também, assim como a culinária japonesa, tem muitos elementos que são importados, né? Então, para não gastar muito, de repente a gente não tá podendo muito, mas gostaria de fazer um jantar diferente. O que eu fiz no jantar é o suficiente ou você teria mais alguma dica? Tinha o pão sírio, é pão sírio, né? Pão árabe. Pão árabe. Quibe cru, tinha o quibe assado, o tabule, o hummus e o charuto. Foi, na minha cabeça, assim, é um jantar completo. É um jantar completo? É um jantar completo. Eu acho interessante a culinária árabe em geral, ela não só a libanesa, mas também a turca, outros do Oriente Médio. Não necessariamente você precisa seguir uma regra. Entendi. Né? É um jantar. Esses pratos que você mencionou pode ser um almoço, pode ser até um café da manhã. Então, não tem muita regra. Entendi. Mas você fez, sim, um jantar completo, um jantar bom, né? Que serviu e atendeu o seu gosto. Entendi. E a gente parte desse princípio. Qual é o gosto do cliente? Entendi. O que ele gostaria de servir? Quais são as pessoas
Quais são os convidados, né? Tipo faixa etária? Faixa etária, se tem criança, se não. Faz muita diferença na hora de você montar um cardápio para um jantar ou para um evento, né? Um aniversário, um casamento, ou até mesmo um evento corporativo. A gente precisa analisar faixa etária, né? A gente precisa analisar, são casais, são mais mulheres, homens ou só. Eu faço muito também jantar só para mulheres. E muda o cardápio, Paula? Muda o cardápio, muda a quantidade. É verdade que daí, por exemplo, num jantar somente para homens, carneiro não pode faltar e de mulher às vezes elas dispensam? É verdade. É? Olha, não, eu falo isso que eu não aprecio muito carneiro, né? Mas não é nem por questão de dó do carneiro, da ovelha, enfim. É mas eu acho que é meio adocicada, né? Eu não sei se eu estou errada. Não, é isso doce. Mesmo, né? E aí é que vem o cuidado, né? Se você tempera e não traz um pouquinho de sal, não traz um molho diferente, não traz algo diferente, acrescenta ali, ele vai ficar meio, porque é uma carne mais doce, né? Não é uma carne que agrada todos os paladares. Entendi. Né? E aí é que vem, né, a tua performance de poder agregar ao prato. Entendi. Então você pode trazer um molho diferente. Eu faço um molho que é o do próprio carneiro e a gente faz o deglacê, né? Deglaça aonde ele foi assado, solta toda aquela parte assim que começa a criar aquela crostinha, sabe? Que vai ficando crocante. E a gente vai acrescentando água e vai passando o tempo, Então, vai ali uma meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas desse líquido, né? Fervendo. E aí a gente tempera e eu acrescento ao carneiro. Entendi. Então vamos dizer, se fosse um jantar para homens, o que seria assim que não pode faltar? O que os homens preferem, vamos dizer, um jantar de negócio. Quibe cru? Começar por aí. O quibe cru, o carneiro, os frios em geral, mas assim, o quibe cru, o carneiro são os campeões, assim, né? Do gosto dos homens. E das mulheres? As mulheres já vão para um mais delicado, né? Elas gostam bastante do charuto, de repolho, dos frios, né? Um quibe assado. Esfirra. A esfirra. Entendi. Aí quando tem criança, a gente acrescenta, né, esfirra. Então, agora você estava falando dos frios e dos quentes, eu me lembro bem que os seus pais sempre falavam, né? Agora nós vamos para os pratos quentes. Eu pensava, nossa, mas para mim já estava ótimo do jeito que estava, né? Porque daí nos pratos frios seria o quibe cru, o tabule, o hummus, o baba ganoush. Baba ganoush é de berinjela. E agora eu tenho fattoush, tem a salada vai marroquina. Me traduzir do que é fattoush. Fattoush é uma salada feita com tomate, com pepino. Ela é muito semelhante ao tabule. Ela só é um corte maior, vai rabanete, vai alface romana e vai calda de romã. Calda de romã. Ou um melaço de romã. E esse tempero libanês que a gente vê no supermercado, Paula? Ele é eficaz? Você usa? Tem alguma coisa a ver? Posso falar? Sabe por quê? Você deve, mas espera só um pouquinho. Olha só. Quando, por exemplo, eu vou chamar de minha mãe, tá? Porque ela não é uma sogra, é uma mãe para mim. Quando ela faz a culinária japonesa, o sushi dela é o tradicional, que não tem igual. E quando ela vê um sushi diferente, ela não fala porque ela é extremamente educada, mas são sushis que não existem no Japão. Então, Hot Philadelphia, né, um sushi com manga, né, quer dizer, são frutas tropicais que, assim, não tem nada a ver. E daí a pessoa fala que é uma culinária japonesa, de repente é uma culinária chinesa, é uma culinária tailandesa, né? Então, acho que os orientais, tanto nós quanto vocês, né, são muito confundidos. É restaurante de turco, né? É libanês, árabe, eles é a mesma coisa. Japonês, chinês, coreano, tudo a mesma coisa. E não é a mesma coisa. E põe a culinária... ovo no quibe. Exatamente, põe ovo... Ixi, eu faço isso. Mas não é bem quibe, não. Mas não é bem quibe, não. Depois eu vou explicar isso. Mas me fala, então, esse tempero libanês não tem nada a ver. O tempero libanês eu não gosto. O que você
encontra no mercado, que eu uso muito, é a pimenta branca. síria. Não, a pimenta síria. Ou a pimenta 7 espécies. É a mesma coisa. Entendi. Agora, o tempero, eu acho que ele não é muito saboroso. Entendi. Então, você quer fazer um quibe em casa, tá? Você não tem a pimenta síria, você não achou no mercado a pimenta síria. Então, vamos lá. Vamos pegar alguns ingredientes básicos da pimenta 7 espécies que você vai ter um bom resultado. Então, você vai colocar um pouquinho de pimenta branca, pimenta preta, coloca um pouquinho de noz moscada, com parcimônia, bem pouquinho. E aí, a gente vai diminuindo, conforme a potência do tempero em aroma e em sabor, você diminui, tá? A quantidade. Então, vamos lá. Pimenta branca, pimenta preta, noz moscada, cravo, canela. Então, aí já foram o quê? 5? Pimenta branca, preta, noz moscada, cravo e canela. Para 7 espécies, está faltando 2. Que você pode colocar um pouquinho de comínio. Você pode colocar um pouquinho de outra especiaria que você tiver. Mas se você fizer esses 5, eu garanto que você vai ter muito sucesso. E vai ser bem mais gostoso do que esse tempero que você compra, eles chamam de tempero, né? Sim, eu nunca identifiquei noz moscada na comida. E tem, então, mas aí tem uma pimenta quantia... jamaica. Super suficiente, assim, que fica imperceptível, vamos dizer. Ela não se destaca sozinha, né? Ela faz o composto. Ela faz aquele composto que é da pimenta 7 espécies. Entendi. A 7 espécies, ela não segue uma regra, né? Então, você vai encontrar em alguns rótulos, como pimenta 7 espécies, esses itens principais que eu falei, e um pouquinho de erva doce. Tá. Daí a 7ª. Entendi. A erva doce eu dispenso, porque eu acho que ela, na carne crua... Ela interfere, né? Eu acho que ela interfere demais. Então, eu fico com os 5 principais, né? Que eu acho que é muito mais saboroso. Então, você pode usar como pimenta síria. Você vai encontrar em vários mercados aqui em Maringá, mas a pimenta síria já resolve bastante. Não encontrou? Usa esses 5 elementos, que vai ser sucesso. Entendi. Bom, assim como a culinária japonesa, tem alguns elementos que são importados. E eu me lembro que quando a sua mãe fazia um quibe especial, ela dizia pra gente, né? Meu pai, ele almoçava no restaurante todos os dias e ela dizia... Saudade. Nossa, nem me fala, a gente não pode focar muito nisso pra gente não chorar, tá? E ela falava pra mim, come esse quibe porque lá dentro tem uma sementinha. E eu encontrava uma sementinha branquinha, bem pequenininha, parecia um mentos, né? Mais ou menos o tamanho do mentos. E ela falava que era importado. E eu pensava, mas né, um quibe desse tamanho, uma sementinha daquela, qual efeito faria na minha cabeça? Mas tá bom, né? Eu vou acreditar, a dona Suhaila falou, uma cozinha maravilhosa, eu vou comer. E aí é um sabor realmente... diferente, é uma semente, Paulo. É o snoober, né? Snoober? O snoober, Ele é caro, Paulo? Ele é caro. Caro quanto, assim? Ele é caro para nós. Olha que interessante. Né? Todas essas oleaginosas, elas são caras para nós. Você já viu, por exemplo, você deve ter visto, tanto na Turquia quanto no Líbano, né? Aqueles doces... fartos de pistache, fartos de castanha, né? Fartos mesmo, né? Praticamente o doce todo é puro pistache, pura castanha. E com enfeite, né? Em cima, e com enfeite. Inteiro, né? Então, para nós é muito caro. No Oriente Médio não é. Entendi. Né? Então, eles usam sempre? Usam sempre. Aqui nós usamos assim como uma coisa chique. Chique. Onde eu compro, Paula? Difícil, né, encontrar? Aqui em Maringá é difícil, né? Porque ele é importado. Né? Então, você vai encontrar em São Paulo. Nossa. Né? Quando a gente compra de lá, junto com a folha de uva, junto com o záter, que não é esse záter nacional que às vezes você vê rotulado, né? Záter nacional, que é o záter importado. O que é o záter, Paula? O záter... A palavra záter, ela, na verdade, ela é um combo de temperos. E o principal tempero é o tomilho. Mas é um tomilho bem diferente, bem mais aromático do que a gente encontra aqui. Então, o záter é a composição, então, desse tomilho, do gergelim, uma porcentagem muito pequena de orégano e do sumac, que é o outro tempero árabe muito usado.
que é um vermelhinho, parece um pó vermelhinho. E quando você coloca na boca, ele te traz uma lembrança de limão. Olha, que então, legal. O Za'atar, né, é esse tempero que contém todos esses ingredientes. Eu acredito que, assim como para nós, né, a culinária japonesa, quando você vai fazer um jantar ou qualquer tipo de refeição numa culinária japonesa, você vai fazer como é mesmo, né, a tradição, os artigos são importados, então o jantar fica caro. Eu sei que você aprendeu com a sua mãe, tudo que a sua mãe faz, você faz igual, né? Sua mãe fazia, você faz igual. E às vezes a pessoa vai te contratar e fala, meu Deus, a Paula cobra muito caro e eu tenho um jantar teoricamente igual, só que não, nós sabemos que não, né? E aí, como é que faz, Paula? Assim, é preciso que... É porque eu digo que não dá nem para você fazer mais barato para uma degustação, porque senão você não consegue nem sair de casa. Que além de dar muito trabalho, né? Porque é uma culinária, assim, delicada, ainda os ingredientes são caros, né? Porque, assim, da forma como a sua mãe fazia, não é você comprar qualquer carne e moer e virar um quibe cru, não é assim que acontece, né? Não, porque daí ela não vai ficar vermelha. Entendi. Né? Se você olhar o quibe cru, ele tem que ser vermelhinho. Você lembra? Sim. Você lembra dessa frase? Nossa, como eu me lembro. Tem que ser vermelho. Sim. Né? Senão o aspecto... sabor. O sabor muda. Sim. Né? E você come com os olhos. Sim. Primeiro, sim. O que te vem quando o garçom vem chegando ou quando chega um prato à mesa, né? Primeiro são os olhos. E aí depois vem o olfato e depois sim o paladar. Entendi. Então você já olha, você já vê que tá uma carne escura. Te remete o quê? Tá meio passado, né? Sim, já ou uma tá carne inferior, né? Vamos dizer, o preço da carne também, né, Paula? Nossa. Entendi. E aí quando você vê vermelhinho, até quem não come quibe cru, até quem não gosta, quem tem um pouco de receio por ser carne crua, quando você vê um prato, né, bem feito, numa execução com técnica, né, porque parece que é quibe cru, eu vou pegar carne, eu vou pegar trigo, sal, vou misturar tudo, pimenta, né? Muita gente coloca limão, muita gente coloca hortelã ou cebola, né? Eu não coloco, mas assim, qual é a técnica para você deixar a carne vermelha? Qual é o processo para chegar até esse resultado, sabe? Da pessoa olhar e querer provar e querer saborear. Entendi. Seria, então, todo aquele cuidado que a sua mãe... Todo aquele cuidado. Então, desde a seleção da carne. Você continua moendo a sua carne em casa? Continuamos limpando e moendo. Então, a gente separa um dia da semana, a carne vem em peça, né? E a gente faz todo o trabalho de limpar e... Enfim. E moer. E aí a gente seleciona. Então, a carne que vai para o quibe cru, ela é extremamente limpa, ela é sem nervo, ela é sem gordura, sem nada. E aí vai sobrando, né, as partes com um pouco mais de gordura e tal, que a gente destina para o recheio. Independente se é para o quibe cru, para o quibe assado ou para o quibe frito, a carne é a mesma. Tem que ser aquela carne selecionada. Entendi. Até mesmo pro quibe assado. E daí essas sobrinhas daí vão, por exemplo, para um recheio do charuto, recheio, exatamente. De uma esfirra. Aí ela é processada, né, passada na máquina moída 2 vezes. Entendi. Né, e aí ela vai destinada ao recheio. Que ela não deixa de ser uma carne nobre. Sim. Ela só tá, né, os nervos não. Os nervos a gente retira, é descartado. É limpo e é descartado. Agora a gordura... E aí é utilizado para fazer a carne de recheio, que fica até mais gostosa, né? Sim, senão fica com muito um pouco seca. de gordurinha. Você sabe que quando o Mário fez quibe cru, aí foi a hora que eu voltei a comer quibe cru, porque eu nunca tinha comido quibe cru na minha vida. Ficava igual sashimi, né? Pessoa que não está acostumada a comer peixe cru, né? Tá, mas então eu vou comer carne crua. E aí a sua mãe dizia para mim como ela fazia. E eu olhava, assim, na primeira vez que eu comi, Paula, foi em respeito à sua mãe, pelo carinho e a dedicação. E aí que eu vi como era gostoso, como é gostoso o quibe cru. Só que daí você vê em outros lugares, não dá coragem, né, vamos dizer, de comer, porque depois que ela explicou tudo como é que ela fazia,
E aí eu voltei a comer, mas quando o Mário começou a fazer, porque senão é difícil, né? Não é assim. Acho que o lidar com alimento precisa ter muito cuidado. Eu me lembro que ela dizia que acordava de madrugada, né? Ou pra era fazer para enrolar o charuto, ou para limpar a carne, né? Enfim, uma dedicação assim que fez com que, assim, por muito, muito tempo fosse uma referência para Maringá, né? Toda o restaurante da família de vocês, né? Puxa vida, bons tempos, né, Paula? Bom, mas pra gente, então, concluir, vamos supor que eu queira agradar, meus convidados são generalizados, eu não sei o gosto deles, não sei a faixa etária, vou fazer um jantar, não posso gastar muito, e o que seria básico fora o que eu te falei? Então, por exemplo, se você fosse montar um jantar bacana para alguém, né? Então, se eu tiver uma intenção, até para agradar uma visita, né, que gosta, aprecia a culinária libanesa, também não posso errar, né? O que eu deveria ter no mínimo? Entre pratos frios e quentes. Eu gosto muito do tradicional mesmo, né? Mas o que a gente pode fazer? A gente pode servir o tradicional, e eu costumo dizer que numa roupagem diferente. Tá. Isso também já vai dar um encantamento. Então seria o quibe cru, o hummus, a coalhada. A coalhada, é verdade. O tabule ou o fatuche, que também é uma salada mais fresca. Você pode colocar ou um arroz, ou com lentilha, ou com carneiro, ou aquele com xeri, né? Com macarrãozinho. Eu gosto muito só charuto e quibe assado. Eu acho assim, já fica completo. Ah, charuto e quibe assado. Entendi. Mas você pode, por exemplo, trocar o charuto, que tem arroz, por um arroz com lentilha. Também combina. Entendi. Nossa, Paula, que bacana. Assim, foi foi demais esse papo. Nós estamos concentradas para não chorar, eu e você, né? Difícil. Pelos bons tempos. E assim, a gente busca sabores, né, da memória. Pessoal, fica aí a dica, se tem algum lugar que você gosta muito, né, que você aprecia, a culinária ela não é a mesma. Eu costumo dizer, Paula, que nós podemos passar as receitas com muita tranquilidade e com riqueza de detalhes, porque não fica igual. É impressionante, né? Não, olha, assim, não sei se você se lembra aquela pipoca com caramelo que minha mãe fazia. Eu sei fazer, assim, eu sei a receita, eu sei fazer, mas não fica igual a dela, né? Não tem jeito. Então, assim, é importante que a gente guarde na memória esses bons momentos e que a gente sempre tenha perto alguém que possa nos auxiliar, né? Igual eu tenho você, porque, assim, para mim, eu precisava ter muito mais para que fosse um jantar, né, super, hiper libanês. E não, né, Paula? Não precisa de nada disso, né? Eu acho que os seus convidados estarão bem servidos. Eu acho que a mesa fica bonita. Você pode colocar não só pão árabe, você pode colocar uma diversidade de pão. Eu acho que fica mais moderno. Desculpa, você está falando da roupagem, agora que me veio o insight de novo. Você pode dar uma modernizada nesse jantar, né? Colocar elementos ali que o quibe de uma forma diferente, né? As pastas de uma forma diferente. Com isso pratos diferentes, assim, como é que chama? Não é cutelaria, é porcelana, não sei, os pratos. Sim, você pode usar, dar uma modernizada, né, na louça, trazer uma coisa mais contemporânea, né? A gente coloca bastante romã na hora de decorar um prato. Então, assim, a coalhada, ela vai num jantar, assim, mais, não é? Com mais pessoas, a gente vai até o local e decora a coalhada, decora o quibe cru. Ele vai com bastante hortelã, né? Para ficar bem bonito. É uma roupagem diferente no que é tradicional. Eu acho que isso é importante, né? É evolução. Entendi. Que máximo, Paula. Bom, eu te conheço, mas e quem quiser ver o que você faz, saber mais um pouco da sua culinária, qual que é o seu Instagram? Nós estamos como Sohaila Culinária Libanesa no Instagram, tem várias fotos, tem o direct, você pode entrar em contato, a gente manda o cardápio, explica direitinho quais são os atendimentos, quais são os dias, né? Conforme o seu evento, se é corporativo, finger food ou festa, casamento.
Entendi. Você pode tanto cozinhar no local, é isso ou não? Ou você prepara tudo na sua casa e leva? Eu preparo tudo e levo. Né? Então, nós montamos no local. Entendi. Mas o preparo não dá, né? Muito específico. Não. Salvo, por exemplo, se são um número muito grande de pessoas, por exemplo, 100 pessoas, 150 pessoas. Algum preparo você tem que fazer no imediato ali, no local. Mas, de preferência, eu prefiro cozinhar na cozinha, porque você tem todo o aparato do equipamento, dos temperos, né? Tudo à mão, né? Isso, aí a gente transporta e monta a mesa no local. Deixa eu já encerrar aqui, me veio na lembrança a kafta. A kafta. Né? E a kafta, por incrível que pareça, né? Parece me perdoa, tá? Mas parece um churrasquinho de carne moída, né? É um churrasquinho. Mas só que não também, né? Porque tem toda outra técnica que é impressionante, né? Porque eu me lembro que não ficava nem a mais nem a menos as kaftas que a sua mãe fazia. Ou seja, ela ficava, dá a impressão, tá? Que ficava presa assim, né? Sei lá como, no palitinho, porque a hora que chegava no nosso prato era só desprender a parte de cima que já descia. Então não ficava nem sobrando, nem faltando, nem nada, né? Isso tem técnica também. Tem técnica, mas eu revisitei a kafta também. Então agora nós servimos ela na rama de canela, pequenininha, mini. Ela vai mais delicada no prato, ela fica mais bonita. Na apresentação também ela fica mais bonita e dá todo um aroma diferente também na. E a canela não interfere no sabor? Não, porque você usa a pimenta 7 espécies. E quando você usa a pimenta 7 espécies, ela segura o você sabor. Tem a canela. Tem na própria semente. No próprio tempero 7 espécies. No próprio tempero você tem a canela. Então você só está agregando mais um pouco. Mas não interfere não, dá um aroma muito gostoso. Nossa, nunca vi. E a rama tem que ser bem fina então, porque dela já é assada na rama. Na rama, é assado na rama de canela. E como é que assa, Paula? Assim, do mesmo jeito que que a gente assava a kafta... Numa chapa assim, numa grelha? Numa grelha. Entendi. E a kafta, então, é mais difícil fazer, né, Paula, em casa e tudo? Não, a kafta você vai pegar a carne, né, a mesma carne limpa, sem nervo, sem nada, porque senão depois ela vai encolher. Por isso que daí depois você faz e ela perde, porque ela já perde água. Perde água. E aí se você deixa com muito nervo, ela vai ficar dura. Entendi. E vai ficar seca. Mas o tempero é cebola, salsinha, cebolinha, pimenta 7 espécies, muita pimenta 7 espécies e hortelã também? E hortelã. É isso. Entendi. O tempero é isso. Aí vai a gosto. Mas não tem erro, ela é bem fácil. Amassa bem, né? Deixa ela bem geladinha para você conseguir colocá-la ou no espeto, né? Ou no palitinho e assar. Por exemplo, quem está em casa dá para pôr numa assadeira? Não, né? Não fica a mesma coisa? No forno, não. Mas o que você pode fazer? Se você tem aquele grill, sim, né? Ou aquelas peças fundidas de ferro, sim, que você grelha carne, alguma coisa. Na própria boca do fogão? Na própria boca do fogão, você pode passar ali também. Entendi. Agora sim. Agora eu tô pronta para um jantar, então, né? Você quer dar mais alguma dica, Paula? Não. Então, é só isso. Nossa, só isso não, né? É tudo isso. É tudo isso, mas qualquer dúvida a gente está à disposição, tá? Para esclarecer. As pessoas podem te procurar, podem perguntar no seu Insta. Podem fazer o orçamento sem compromisso. Nossa, que bacana, Paula. Pessoal, para mim, assim, a culinária libanesa tem uma lembrança tão boa, assim, dos melhores momentos da minha vida, da nossa vida, né, Paula? Momentos de amor puro, né? Assim, acho que era uma troca. Não vou chorar, tá? Segurei a onda até agora e nós vamos chorar a hora que terminar o podcast, nós duas só, né? Mas de amor. E de lembrança, né, Paula? Bons tempos, Claudete. Nossa, bons tempos. Deliciosa. Eu guardo com muito carinho. Você sabe que eu guardo vocês no meu coração. Amém. Pessoal, olha, não deu, né? Mas assim, foi muito legal. Essa culinária é bacana. Nós estamos falando com quem sabe da culinária libanesa. Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado as dicas. Agora a gente já sabe como fazer um jantar bacana. E não percam os outros episódios, que tem episódios bem bacanas. Se você gostou, se inscreva no nosso canal. É interessante, cada vez que tiver alguma novidade, você vai ficar sabendo. E até a próxima. Paula, muito obrigada. Eu que agradeço, minha irmã.
Gratidão. Obrigada.